Olá, pessoal! Hoje estamos começando o nosso primeiro bloco de perguntas com o Dr. Cleano Arruda. Ele é médico psiquiatra, então a gente vai estar tirando algumas dúvidas hoje, né, doutor, do pessoal, dúvidas muito constantes, acredito, para você também. Então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Quem é o Cleano Arruda? Ele sempre quis fazer medicina? O que é que te levou a escolher essa especialidade? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sou Cleano Arruda, como já foi dito, né? Eu concluí medicina em 2011 e ingressei imediatamente na psiquiatria, né? Perfeito. E sempre me perguntam por que tantas áreas, diante de tantas áreas, você foi logo para a psiquiatria, né? E eu respondo que é o seguinte, porque foi uma ferramenta da medicina que eu encontrei onde acessa para além do biológico. Entendi. Eu acesso a alma, os sentimentos, onde o bisturi não vai. Entendo. Então aquilo para mim foi... Eu até me emociono quando eu falo disso, né? Eu não sabia que eu ia falar disso, mas enfim. Eu entro em contato com a essência do Com a ser, essência do do ser. sofrimento, para além do que ele sente. Mas por que está sentindo? Que história tem por trás daquele sofrimento? Entendo. E isso para mim é minha missão. Eu sinto que é minha missão, sabe? É entrar em contato com a essência do sujeito, da pessoa, e como é que eu posso ajudá-la Como é que nessa pode ajudar? essência. Perfeito. Então, para mim, isso é o meu gozo, como eu digo. Incrível. E, doutor, muito se fala hoje em dia na qualidade do sono, né? Em como o sono, um sono desregulado, ele pode ali afetar a vida do indivíduo. Com certeza. E por que que conseguir dormir bem hoje em dia tá sendo um luxo? Por que que é tão difícil ser tão regular no sono? Por que que é tão difícil manter uma qualidade de sono bem precisa, assim? É muito contraditório a gente estar dizendo que é um luxo se é algo tão natural, que era Sim, para ser tão natural, né? Assim sim. como é o dia, assim como é a noite. Mas infelizmente a gente realmente está encontrando uma patologia muito séria na sociedade atual dessa problemática do sono, que é para ser algo tão normal, se torna algo às vezes tão raro. Uhum, E de fato o que eu observo na minha prática clínica, assim como nos artigos que a gente vai estudando, é essa contemporaneidade, essa modernidade, né? Cada vez mais a gente está se expondo sim. a luzes, a estímulos visuais, principalmente, né? Essa correria do ter que ter sucesso, né? Então as pessoas estão deixando de curtir o que é o bom, o que é o natural, que é o descanso, Sim, para dar tempo para o trabalho, para dedicar a outras coisas, para dar foco a outras coisas. Então isso tem meio que ensinado o cérebro de que ele tem que estar acordado, tem que estar atento, tem que estar produzindo. E quando a gente não está produzindo, muitas vezes as pessoas se sentem culpadas. sim. Ah, mas eu não deveria estar dormindo, eu deveria estar estudando, ou trabalhando, porque o outro está estudando no meu lugar, eu não posso ficar para trás. Então, tem aquela frase, né? Trabalho enquanto eles dormem é como se tivesse já enraizado na cabeça da gente, né? Exatamente. E aí aquilo gera uma autopressão, você fica Sim, se cobrando, porque tem que estar correndo atrás também, em busca do ter. É aí sim. onde está. Muitas pessoas estão em busca do ter e não do ser. E então isso está adoecendo demais a humanidade, né? Trocando esses princípios. O ter vem antes do ser. E então, nessa correria maluca, as pessoas estão realmente deixando de lado o que é o mais nobre, natural, que seria o descanso. Que durante o sono é onde eu regulo todas as funções Sim, orgânicas, né? É onde eu reseto aquilo que eu usei muito durante o dia, é onde eu reenergizo, é onde o metabolismo ele é realmente como se fosse resetado. É onde os hormônios eles se equilibram, é onde a memória, inclusive, se fixa. sim. Então, é uma das causas grandes, inclusive, de falta de memória. Ah, é porque eu estou tão esquecido. Não está dormindo que preste, né? E aí, muitas vezes, isso tem a ver com a questão de autocobrança, como eu já falei, né? Sim, Essa autopressão e muita ansiedade. Então, se a gente for medicar a pessoa que está para dormir, que vai tomar remédio para dormir, olha, se eu não descobrir qual é a causa dessa falta de sono, não adianta ficar tomando esse remédio para dormir. É o que muita gente entendi, acaba fazendo. Eu entendi. tenho que entender o que está te levando até essa mente inquieta antes de dormir. Muitas vezes é uma ansiedade que tem por trás.
Entendi. Ou uma depressão que tem por trás, ou um pânico, ou qualquer outra coisa patológica. Que tudo afeta, né? Tudo afeta, porque para dormir eu tenho que ter paz no meu juízo. Sim. Né? Como é que eu vou ter paz se eu estou preocupado, se eu estou me cobrando, se eu estou tendo que dar conta? E outra coisa, estímulos também, como já falei, visuais. Hoje a internet, tecnologia, Telas, né? a tela está demais presente nas nossas vidas. E a luz da tela, aquela tela, a luz azul, ela bloqueia a melatonina, que é o hormônio que inicia o sono. Então, cada vez mais a pessoa está indo para a cama com tela, podendo estar indo com oração, uma meditação, alguma coisa assim, né? Mas está indo com telas, então aquilo está adiando demais o sono. E a qualidade do sono. Acordando com mais irritabilidade, mais indisposição, e vira aquele ciclo vicioso. E essa próxima pergunta eu vou tirar por mim, assim, porque eu sou uma pessoa totalmente compulsiva em comprar na internet. E como é que a gente pode controlar isso, doutor? Tanto na compulsão, né, de comer muito, tanto na compulsão de comprar coisas que mesmo não precisam. Qual o conselho que você daria para mim e para outras pessoas que têm essa compulsão? Porque é difícil, né? É difícil você excluir ali o aplicativo, mas ainda ter alguns algoritmos que aparecem em algumas outras redes sociais, porque é como se tivesse tudo ali interligado. Então, como é que a gente consegue controlar esse vício, digamos assim, não é? É complexo. Porque Imagino. o sistema, por si só, né, ele nos aprisiona. Né, como você falou, o algoritmo, né, essas questões da rede social e do sistema de internet, eles realmente rastreiam os teus desejos. Então, ele te mostra na tua cara que muitas vezes tu estava nem mais querendo saber, mas está ali te mostrando. Né? Então, aquilo cria em você uma necessidade. Que você, de repente, até esqueceu de querer comprar aquilo, mas por estar te mostrando tanto e com preços, às vezes, convidativos, vem aquela sensação de urgência. Se eu não comprar, eu vou perder a oportunidade. E aí eu posso me dar mal, então eu vou lá comprar, às vezes, sem nem precisar. Mas muitas vezes também o que tem por trás disso, essa compulsão, porque isso aí acontece com todo mundo, tá? Isso não é tão patológico assim. É quando a gente vê que isso está tomando muito do nosso tempo de vida e está nos levando a um prejuízo até financeiro. Ou seja, um descontrole, né? Mas aqui é colar quem é que não vai numa dessa? Não tem, né? Somos humanos até, né? Mas a questão é quando isso é muito repetitivo, muito frequente e leva a prejuízos. E a pessoa percebe que ela não consegue sair desse ciclo. Ela se esforça, ela tenta, mas parece que algo vai se manter ali. Isso. E aí a pergunta que eu sempre procuro fazer, né, para a pessoa você está tentando preencher o quê com essa compra? Entendi. Sabe? Qual é a função dessa compra na tua vida? Que vazio é que você está tendo e que você acha que aquilo vai preencher? Então, muitas vezes a gente está em busca de preencher vazios interiores através de uma coisa que nós temos prazer e controle, que é o controle. Quando eu quero ter prazer imediato, eu sei, porque eu posso comprar. Então, o poder de compra nos dá esse prazer imediato, porque eu posso ter controle sobre isso. Eu posso ir atrás e comprar e ter esse prazer imediato que o cérebro quer. O cérebro quer dopamina. Dopamina, né? O neurotransmissor do prazer, da sensação do bem-estar. Então, se eu estou atrás disso é porque agora eu não estou bem. Eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou nervoso, eu estou ansioso. Então, eu quero aplacar isso de alguma forma. E aí vem um prazer imediato. Por tudo que é rápido, barato e que me dá prazer imediato, a gente está indo atrás. E todo o sistema está colaborando para isso, né? Chega a ser muito esquisito você abrir lá o seu Instagram e ter, tipo, um dos primeiros anúncios da loja que você mais compra, mesmo você ter, sei lá, excluído o aplicativo ou tirado as notificações, é muito, muito bizarro. Eu tiro por mim que eu sou totalmente viciada, mas enfim. Aí uma dica, né? É óbvio, mas né? Aquilo que você não tem controle, o ideal seria você se afastar. Né? É uma questão comportamental. Eu não consigo, pois não tem outro jeito. Você vai ter que apertar seu dedinho lá e excluir aquilo. Porque senão você vai ficar batendo de frente com esse desejo o tempo inteiro e você vai acabar te vencendo. Com certeza. Então, só uma questão mesmo até de consciência. Você falou de preencher vazios e eu acho que isso leva muito à próxima pergunta, né? Que tem muitas pessoas que se relacionam de forma descontrolada, podemos dizer assim, termina ali um relacionamento, um fique, já vai atrás de outras pessoas e às vezes é um ciclo vicioso porque elas nunca se relacionam com pessoas
interessantes, boas para ela. E essas pessoas, doutor, que sempre se relacionam com pessoas que as humilham, que fazem elas se sentirem péssimas, também é um vício, também é uma forma delas preencherem algum vazio que tá faltando na vida delas? Isso aí é uma coisa que eu observo, nossa, demais, né? As pessoas, assim, muito carentes, dependentes emocionalmente. Sim. E fazem elas estarem em relacionamentos muito abusivos, né? Onde elas se sentem exatamente isso, né? Que você perguntou, humilhadas, sobrecarregadas, sugadas, mas não conseguem largar o osso, como dizem, né? Muitas vezes, quando a gente vai ver a história dessas pessoas, não quer dizer que é regra, mas é um fato que eu tenho observado com muita frequência, sabe? Entendi. Há histórias na vida dessas pessoas de problemas lá atrás, na infância, com os pais, com os genitores, né? Sim. Quem cuidou dessas pessoas. Geralmente há relatos de carências afetivas, de distanciamento afetivo de pai ou da mãe para com aquela pessoa quando era criança. E essa criança, a gente pensa que ela ficou para trás, mas não. Aquela criança ferida emocionalmente, afetivamente, lá no passado, ela fica dentro da pessoa. Entendi. Existe essa criança dentro da pessoa, sabe? Entendi. E essa criança, ela fica gritando, clamando o tempo inteiro para ser aceita, acolhida, amada. E se a pessoa não tiver consciência disso, ela vai acabar se comportando de novo, submetendo a relações abusivas, por exemplo. Então, se a pessoa não curar essas feridas do passado, não acolher essa criança interior ferida, Sim. ela vai continuar clamando por atenção, por afeto, por ser amada e aceita. E aí isso faz com que a pessoa se comporte até de forma inconsciente atrás daquilo que preenche o vazio dela. Mas a raiz, às vezes, está lá atrás. Então, é aí onde eu indico fortemente, né? No mínimo, uma psicoterapia, para que a pessoa entre em contato com essas questões interiores e haja uma ressignificação desse passado. Perfeito. Senão ela vai levar para frente esse comportamento. E esse comportamento, ele nunca tem uma previsão assim de como é que ele pode ser melhorado, né? Porque a pessoa vai estar ali nas consultas e sempre vai estar se moldando para tentar se desenraizar desse problema, não é, doutor? Porque é um processo, não já disse, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Até ela ganhando consciência disso e passar por um processo de ressignificação. Dar um novo sentido para aquilo que aconteceu. Entendi. Não é que ninguém vai esquecer, nem que a pessoa vai esquecer, isso não existe. Mas ela vai passar a olhar de uma outra forma para aquilo que aconteceu. Entendi. Deixando as coisas nos devidos lugares onde era para estar. Né? Não trazer para cá o que já foi. Não trazer para o presente, né? Nem para o futuro dela. Só que isso é tão do interno aqui do nosso subconsciente que é difícil a pessoa se tocar disso, né? Se dar conta disso. Entendi. Até que um profissional vai te mostrando isso, vai conduzindo esse processo. Perfeito. Eu acredito que deve ter alguns pacientes que devem fazer para você essa pergunta de como é que se livra desse sentimento de vazio, desse sentimento que acaba doendo de verdade, uma dor física mesmo no dor peito. Física, exatamente. Como é que a gente consegue se livrar disso? Não tem a fórmula mágica, não, tá? Entendi. Inclusive, não é medicação que faz isso. Entendi. Deixa isso bem claro, né? As pessoas às vezes me procuram com essa questão. Procura um psiquiatra, né? Me deu um remédio que vai preencher esse vazio. Gente, isso aí, se tivesse até eu tomava. Entendi. Eu faço psicoterapia. Já faz 6 anos que eu faço psicoterapia, né? Um processo de autoconhecimento que para mim fez toda a diferença na minha vida, né? Eu evoluí, assim, anos-luz. Posso falar por mim, porque eu tô entrando no meu 2º mês com psicoterapia e muita coisa já tá moldando, já está totalmente diferente de coisas que eu pensava antes. E hoje eu consigo lidar melhor com certas coisas, porque eu tô me entendendo que eu tenho algumas coisas, que eu tenho alguns sentimentos e controlar minhas emoções de alguma forma. Então é bem significativo pra mim isso mesmo, sabe? Então, uma das questões é a psicoterapia, sim, né? A medicação, às vezes, quando esse vazio é tão frequente e intenso que impede a pessoa de fazer as coisas da vida dela. Leva, às vezes, a ter uma depressão. Entendi. Aí é outra questão. Muito sério. Muito sério. Mas cuidar inicialmente, a psicoterapia já ajuda bastante.
Perfeito. Doutor, muito obrigado por esse primeiro bloco de perguntas. Então, a gente vai estar se encontrando novamente para sanar outras dúvidas da galera. Então, eu te agradeço demais por ter participado desse dia com a gente hoje. É uma honra e um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Então, a gente se encontra no próximo bloco.